O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi preso depois de prestar depoimento no Supremo sobre áudios divulgados pela revista Veja. Na troca de mensagens com uma pessoa ainda não identificada, Cid sugere que a Polícia Federal o pressionou a aderir a uma versão da corporação no processo de delação premiada. Nos áudios, Mauro Cid também reclama do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Segundo o militar, o magistrado já tem uma sentença pronta para mandar prender aliados de Jair Bolsonaro. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: a sua colaboração está muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado na associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei naquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. O que eu falei? Eu não vou botar no papel no... Mas o presidente encontrou secretamente o Alexandre de Moraes na casa do governo. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, no momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo. O PGR a cara está aceita e ele prende todo mundo. Alexandre Garcia, hoje conosco, direto de Lisboa. Que chique, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui. O noticiário esquentou bastante na tarde de hoje. Ontem, então, foram divulgados esses áudios vazados aí de uma troca de conversas com o Mauro Cid, com uma pessoa que ainda não foi identificada. E hoje, então, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, ele teria, então, descumprido medidas cautelares e também por obstrução da justiça. A questão do descumprimento das medidas cautelares, Alexandre, ainda não foi informado quais seriam essas, ainda há essa dúvida. Mas quero ouvi-lo aí nesse primeiro panorama dos fatos que aqueceram o noticiário por aqui. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, vocês que estão aí em Cuiabá. Boa noite, Piotr, no estúdio. Olha, eu não sei se foi premonição ou o quê, o artigo que eu mandei para a Revista Oeste, que vai ser publicado agora, trata desse assunto, né? De um país sem freios e sem contrapesos entre os poderes, né? E aí sobrevém o arbítrio, já que a lei não é mais a lei, nem a Constituição é a Constituição, e sim a vontade das pessoas. Olha, eu queria dizer o seguinte: o Mauro, ou Mauro Cid, eu conheço o Mauro, eu conheço o pai dele, General 4 Estrelas, o Cid. Eu conheço a AMAN, eu inclusive só não entrei na AMAN por falta de competência, porque não passei no exame, mas eu fiz palestra na AMAN, né? Palestra na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na ESAO, palestra na Escola de Comando Estado-Maior, na ESM, palestra na Escola Superior de Guerra. E quando eu vi o noticiário sobre uma suposta delação premiada de Mauro Cid, eu disse: não pode ser, não fecha, não encaixa, não tem como, né? Agora a gente ouve aí essa gravação de uma conversa dele, né? Ele está proibido de conversar com jornalista. Então, ele deve ter conversado com algum amigo, algum parente, não sei se houve escuta ou não, grampearam ou não, não sei, o fato é que foi divulgado. Foi divulgado e está aí. E essa divulgação
é mais ou menos a explicação para aquilo que a gente viu no noticiário. Puxa, é mesmo, só pode ser isso, porque de outra forma não pode. Então, aí certamente o ministro Moraes deduziu que ele tivesse falado com algum jornalista e o jornalista publicou. E talvez por isso, então, rompeu as condições da prisão domiciliar, que ele estava em casa de tornozeleira, né? Talvez tenha sido isso. Mas é um choque. Embora a gente saiba que as coisas se encaminham dessa forma no Brasil de hoje, é um choque. Talvez esse choque vá provocar muita indignação de muita gente, né? Porque tá essa história de ameaçar por crimes, 30 anos de cartão de vacina. Só nisso dá 30 anos de cartão de vacina. Meu Deus. E hoje a gente está vendo aí também a repercussão lá no Elon Musk sobre a condenação, 14 anos, dessa senhora ex-professora que foi procurar abrigo no Palácio do Planalto porque estavam jogando bombas de efeito moral, né? E ela foi se esconder. Bom, então é isso, Paula, é isso. Adalberto Piotto, hoje conosco no estúdio da Revista Oeste em São Paulo. Muito boa noite, quero também sua avaliação, Piotto. Mauro Cid assinou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, chegou a prestar 6 depoimentos, o último deles na semana passada. Na sequência, ontem, então, áudios vazados, uma troca de conversa do tenente-coronel com uma pessoa, lembrando, ainda não identificada, não sabemos quem é, com quem ele estava conversando. E nessa conversa, Mauro Cid critica aí a atuação da Polícia Federal e também do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, sexta-feira, é chamado para uma audiência no STF e sai então com uma ordem de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Oi, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham, a Branca que já esteve conosco aqui. Ontem, inclusive, aqui no programa, a gente já tinha anunciado essa reportagem que foi divulgada pela revista Veja. E esse é o tipo do caso que começou... Está muita coisa errada no processo, né? Pela lógica do sistema acusatório brasileiro. Eu vou me ater a isso porque é muito importante para entender o porquê que nós estamos exatamente nesta situação. Ressalvada a possibilidade, parece que já foi afastado, que isso não é inteligência artificial, é a voz dele mesmo. Nós estamos num momento em que tecnologia consegue fazer muita coisa, mas parece que isso já está afastado. Senão, obviamente, não teria por que ele estar novamente preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou verdade o que ele está dizendo. E este é o ponto. Porque onde é que você percebe o Mauro Cid dizendo exatamente o que ele viu? Ele está acusando, é uma acusação grave contra a Polícia Federal, da forma, do modus operandi da Polícia Federal em dar andamento a esse interrogatório, a essa investigação que faz. Preciso lembrar do ministro Gilmar Mendes, que lá atrás disse numa sessão do Supremo Tribunal Federal que os procuradores, que ele chamava da República de Curitiba, teriam sido pervertidos, praticado tortura ao forçar as pessoas a confessar crimes que, em tese, na opinião dele, não tinham sido cometidos. Ele cita, inclusive, um livro sobre essa questão. Mais que isso, e esse é o detalhe que talvez chame a atenção, qual é a reação do Supremo diante de acusações que faz um sujeito que não é qualquer pessoa, estou falando de um tenente-coronel do Exército Brasileiro, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que sim, ele pode ter dado informações para o processo do Alexandre de Moraes, nesse momento, nesse inquérito do ministro Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo está dizendo como a coisa foi feita. Como é que eu coloco, então, uma dúvida que apontou o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, sobre a investigação da Lava Jato, sendo que nós temos os vídeos, por exemplo, da Lava Jato, em que você vê ali as testemunhas, ou os que assinaram a delação premiada, ou colaboração premiada, ou mesmo os acordos de leniência das empresas que aceitaram devolver dinheiro, em que fazem com advogados, de uma forma tranquila. Os vídeos estão todos aí. Levante-se o sigilo, então, deste inquérito. O Brasil precisa saber o que a Polícia Federal pergunta e como ela pergunta.
Há constrangimento do depoente, porque se há constrangimento, eu tenho que olhar para o ministro Gilmar Mendes e perguntar, e agora? Porque eu preciso tratar as duas coisas da mesma forma. E eu não estou nem dizendo exatamente que Gilmar Mendes tem razão no que ele alega que teria acontecido em Curitiba, mas se ele fez essa reclamação lá, agora eu tenho um depoimento muito claro, por parte desse áudio vazado, em que o tenente-coronel Mauro Cid acusa a Polícia Federal e diz que já tem, na verdade, uma sentença pronta. É ali só uma busca de motivos e de pessoas para confirmar uma narrativa da Polícia Federal. Então não tem investigação nenhuma. Mas esse caso começou todo errado porque o sistema acusatório brasileiro deixa muito clara a separação das partes. O Ministério Público, por exemplo, reclamou da Polícia Federal fazer um acordo de delação premiada com o Cid. E aí o Supremo foi lá e disse assim, olha, mas lá em 2018, por 10-1, eu acho que esse 1 divergente foi do ministro Marco Aurélio, disse que a Polícia Federal também poderia fazer acordo de delação premiada. Mas quem acusa é o Ministério Público. Como é que você vai ter uma promessa de que se você colaborar, você não terá uma punição maior ou terá um benefício maior porque você colaborou com as investigações? Ou seja, o sistema acusatório brasileiro foi completamente trucidado neste afã desses inquéritos sigilosos. Daí eu vou terminar essa minha primeira participação aqui, Paula. Levante-se o sigilo disso. Agora é uma questão de transparência para o cidadão brasileiro entender quem são as instituições do Estado que estão atuando neste caso e de que forma estão atuando. Para mim esse é o ponto crucial. Porque nós temos aí uma declaração forte do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, temos uma investigação que o Supremo dá uma atenção gigantesca, é o ministro Alexandre de Moraes que está à frente, temos um órgão de Estado como a Polícia Federal atuando nisso, com uma posição muito contrária do Ministério Público, e temos um monte de segredos. Não dá mais para ter segredo, até porque esses inquéritos não acabam nunca. Então está na hora de levantar o sigilo e o cidadão brasileiro ter direito ao que está na Constituição. Transparência, clareza. Além, obviamente, de, bom, isso está dentro do Supremo. Por que isso está dentro do Supremo se não envolve pessoas com prerrogativa de foro? Bom, esse é o primeiro resumo do que a gente pode entender desse caso. Paula. Ana, muito boa noite, hoje comigo aqui no estúdio. A gente vai fazer algumas rodadas sobre esse assunto, claro. Antes da gente chegar efetivamente na prisão de Mauro Cid hoje, que foi preso preventivamente por ordem do Alexandre de Moraes, vamos falar um pouco dos áudios que foram vazados ontem, né, Ana? Não se sabe com quem Mauro Cid trocava essa conversa, como esses áudios foram vazados, a interesse de quem, mas realmente, como disse Piotto, é uma acusação grave contra a Polícia Federal, né? E até vou trazer aqui aspas para Mauro Cid. Ele diz o seguinte: eles, os policiais, estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, fecho aspas, então, para um trecho dessa conversa de Mauro Cid. É realmente uma acusação grave que precisa ser investigada, enfim, e vamos nos debruçar sobre isso antes de falar efetivamente da prisão, né? Que dia estranho, né, Paula? Mestre, mais um dia estranho no Brasil. Boa noite, Paula, mestre Augusto, boa noite, Piotto, em São Paulo, mestre Alexandre, hoje em Portugal, muito boa noite à nossa audiência, que acompanha mais um dia estranho no Brasil. Eu diria um dia soviético, até. Um dia bastante incômodo para quem almeja viver, progredir, trabalhar, estudar numa nação séria, numa república séria, onde as forças policiais não são usadas de maneira... não são usadas politicamente, o judiciário não é usado politicamente, e o que nós estamos vendo hoje, mais uma vez, é tudo tão rápido no Brasil. Eu até escrevi na Revista Oeste há algumas semanas e ainda estamos ali, nós vivemos no dia da marmota, nós acordamos e é a mesma coisa, abuso de autoridade, Constituição rasgada, devido processo legal não respeitado, e por aí vai, né? Um judiciário, um juiz da Suprema Corte que atua como vítima, como procurador, como juiz, como investigador, como polícia. Todos os dias nós estamos dando a mesma notícia. E aí, já que você falou do conteúdo dos áudios, né, Paula? Depois nós vamos entrar em outras especificações desse dia soviético de hoje.
eu fiquei muito impressionada com a parte que o Coronel Cid diz, abro aspas, eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. Eles são a lei. Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E nós estamos vendo um Congresso de joelhos, a OAB de joelhos, o próprio Ministério Público, o PGR, absolutamente todos de joelhos para uma pessoa. Nós temos hoje um imperador no Brasil, ditando o que o Brasil tem que ser. E aí, Paula, para finalizar essa primeira rodada, né, porque temos muita coisa aqui para falar sobre isso, Rodrigo Pacheco, eu serei o disco arranhado eterno sobre o nome Rodrigo Pacheco. Essa covardia histórica, capacho do Supremo Tribunal Federal, incapaz de defender a Constituição. Chegamos a um ponto soviético no Brasil. Tortura psicológica, querem que uma pessoa delate o que não aconteceu, querem que uma pessoa invente acontecimentos que ele não presenciou, que ele não testemunhou, para que uma narrativa, uma história mentirosa seja montada da maneira como o Alexandre de Moraes deseja. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Vale lembrar que Mauro Cid assinou esse acordo de colaboração premiada em setembro do ano passado, depois de passar 129 dias preso. E hoje, mais uma vez, é preso preventivamente por ordem de Alexandre de Moraes. Olha, são vários mistérios aí que a gente precisa examinar. Esse quadro todo é muito estranho e vamos por partes, né? Eu recebi, por exemplo, há pouco tempo, um telefonema do Coronel Cid. Ele estava, naquele momento, em liberdade, e ele telefonou, eu perguntei como é que ele estava, achei estranho o telefonema, mas ele disse que estava querendo retomar contatos com pessoas que ele conhecia. Por que eu conheço Coronel Cid? Ele marcava com a gente, quando nós trabalhávamos no Pingo nos Is, as lives do presidente Bolsonaro, e também mais de uma vez eu interessado em saber onde estava o presidente, precisava falar com ele sobre algum assunto, recorria ao Cid porque ele estava permanentemente ao lado do presidente da República. Então ligava para ele. Ele estava visivelmente tenso, não queria falar muito, então estava conversando agora com a Ana sobre isso. Por que será que ele ligou? Alguém instruiu? Eu digo abertamente, conversei 300 vezes com o Mauro Cid, tratamos de assuntos jornalísticos, profissionais, ponto. Não sei. Outra coisa estranha, no AI-5, a ditadura do AI-5, a polícia interrogava pessoas querendo saber o que a pessoa sabia. Agora, como estamos vendo por esses áudios, a polícia quer que a pessoa conte o que ela, a polícia, quer divulgar. É o contrário, você não tem que dizer que quem você conhece, a organização a que você pertence, subversiva, que está subindo. Não. Você tem que dizer que fulano fez tal coisa para montar a história que interessa ao Alexandre de Moraes. Mas o que é o ministro Alexandre de Moraes, além de ser ministro do Supremo? Porque ele é mais que os outros. Ele, ontem, nós estávamos comentando a condenação de uma professora de 71 anos a 14 anos de prisão. Autor da sentença, Alexandre de Moraes. Ele examinou o caso, mas se não há individualização da conduta, por que ela foi condenada a 14 anos e não a 17,
como outros ou absolvida. Não há individualização da conduta. Ele não pode dizer, ela só fez isso. Não, porque eles já abriram mão de uma regra que não pode ser revogada. Já fizeram isso. O Alexandre de Moraes não é diferente do que foi resumido ali na frase do Luís XIV, quando era imperador da França. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Alexandre de Moraes está dizendo, a lei sou eu. O Supremo está agindo fora da lei e tem um homem que é a lei. Decidiu prender, como decidiu soltar, por um tempo sempre com tornozeleira. Solta, e ninguém tem nada a perguntar, nenhum ministro, nenhuma instituição, nenhum senador, o presidente do Senado, nada a dizer, deputados, sabe? O que é isso? O que é isso? Que cargo exerce o Alexandre de Moraes? A primeira coisa que eu quero saber. Segundo, qual é a lei? Que tipo de legislação ele está usando para condenar, soltar, etc. Ele manda no Brasil com o voto de quem? Com o voto de quem? Com o voto do Michel Temer, que o indicou. Ele assumiu o comando desses inquéritos todos, começou a assumir quando ele era o caçula da corte. Agora ele já é veterano lá. O que aconteceu? Por que ele é mais que os outros? Os outros não têm nada mais a dizer, os mais antigos concordam com isso. Antes havia regras. O AI-5 era um conjunto de regras. Você podia achar todas abomináveis, mas elas existiam. E agora você não sabe que lei você deve cumprir para não ir para a cadeia. Você depende da vontade do Alexandre de Moraes. Isso foi longe demais já há muito tempo. Já foi longe demais. É intolerável. E eu me pergunto como é que o Supremo vai sair dessa. Dito isso, boa noite, Ana. Boa noite, Paula, nossa chefe. Grande Alexandre Garcia, em Portugal. Meu amigo Piotto, que eu quis entrar logo no assunto para terminar devolvendo a palavra. E boa noite a vocês que nos acompanham aqui, sobretudo em Mato Grosso e por todo o Brasil e vários países. Pois é, Augusto, 93 mil telas nesse momento acompanhando e exibindo Oeste Sem Filtro. Para quem está chegando agora, estamos transmitindo o programa diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. E... Desculpe, falta um mistério fundamental. Pode terminar que eu queria depois fazer um complemento ligeiro. Ah, não, maravilha. Não, só para a gente falar. Então, 93 mil telas aqui nesse momento. Hoje, uma transmissão de Cuiabá, São Paulo e Lisboa, Portugal. Tá muito chique esse programa, né? Muito bom. É o seguinte, vazou pela Veja. Sim. Então, vou contar uma história. Poucos conhecem. O Zé Roberto Guzzo, que é simplesmente o maior jornalista brasileiro, foi demitido da Veja. Ele pediu demissão da Veja porque... Veja que ele levou de 140, 160 mil exemplares para 1.200.000. Não publicaram um artigo dele porque criticava o Supremo Tribunal Federal. Não publicaram. E ele saiu. Eu fui conversar com o dono da Veja, eu também escrevia lá, tinha um blog. E ele foi muito simpático, dizendo que eu me confundia com a imagem da Veja, gostaria que eu ficasse na Veja e tal, só que tinha um pedido a fazer: não criticar o Supremo Tribunal Federal. Eu, evidentemente, preferi pedir demissão, porque eu não trabalho com injunções desse tipo. Por que a Veja foi escolhida para soltar isso? Para o bem ou para o mal, eu quero saber. A Veja se rebelou contra a determinação que lhe foi dada para não criticar o Supremo? Isso aí não pega bem para o Supremo. Ou o Supremo, que manda na Veja, determinou que era hora de prender de novo o Mauro Cid? Não sei. Essas perguntas têm de ser respondidas, ou então
que se declare inconstitucional a Constituição e fica tudo muito mais simples. Bom, e a gente segue nesse assunto. Antes do depoimento de Mauro Cid, que durou aproximadamente 30 minutos, a defesa do tenente-coronel se manifestou sobre o conteúdo das conversas. Segundo o advogado César Bittencourt, os áudios parecem clandestinos e não passam de um desabafo de seu cliente. Em nota, a defesa disse ainda que os áudios não comprometem a lisura, seriedade e correção dos termos de sua colaboração premiada, firmada perante a autoridade policial. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, disse à CNN Brasil que as declarações foram vistas com gravidade e que a corporação busca um esclarecimento no STF. Já a defesa de Jair Bolsonaro defendeu a quebra do sigilo dos depoimentos de Mauro Cid. O advogado Fábio Weingarten escreveu nas redes sociais, abre aspas, o levantamento do sigilo das gravações dos depoimentos dele, na íntegra, poderá dirimir potenciais dúvidas e dará transparência necessária para a elucidação de parte dos fatos. Fecha aspas. Alexandre, quero te ouvir aí com relação a essa manifestação, né, tanto do advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, e agora advogado de Jair Bolsonaro. Você acredita aí que levantar o sigilo desses depoimentos na Polícia Federal poderia esclarecer se houve algum tipo de pressão por parte dos policiais durante a coleta desse depoimento, desse acordo de colaboração premiada? Sim, sem dúvida. Eu assino embaixo do que disse o Piotto há pouco, né? A Constituição, no artigo 37, fala em publicidade dos atos da administração pública, né? Portanto, nos 3 poderes, né? Portanto, só o que poderia esclarecer é a forma como perguntaram e como foi respondido. Como perguntaram e como foi respondido. Eu fico muito preocupado sobre esse fato, porque eu fico lembrando do depoimento do diretor administrativo da Polícia Federal, agora há poucos dias, na Comissão de Segurança do Senado, em que revela isso, revela que Cid tem razão em alegar que as perguntas já vieram com as respostas, né? Como o Augusto conhece bem, um certo tipo de jornalismo que já na reunião de pauta sai com a resposta. E aí tem que encontrar quem dê aquela resposta para poder fazer a tese que se pretende defender na reportagem, né? Já vem pronto. Então, pode ser isso. Agora, outra questão é se for contra Cid, não poderia ter prova ilegal. Se for a favor, tudo bem, né? É sempre pró-réu, né? Quem gravou? Será que ele sabia que estava sendo gravado? E quem gravou, será que disse depois para ele, olha, eu gravei, você me autoriza a publicar? Será que fez isso? Quer dizer, se não houve autorização do Cid, se o Cid não sabia que estava sendo gravado, isso simplesmente não vale. Não vale considerar que foi rompida alguma exigência da medida cautelar, né? Agora é muito, muito preocupante, tão preocupante que eu fico pensando o que será que se passa nesse momento na cabeça do presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve estar em vias de cumprir o que prometeu ao deputado lá do Rio Grande do Sul, Van Hatten, né? Que colheu as assinaturas, 176 assinaturas, para fazer uma CPI do abuso de autoridade, porque existe uma lei que veda o abuso da autoridade e pune o abuso da autoridade, né? E o que se passaria, Ana Paula, finalmente, o que se passaria na cabeça de Rodrigo Pacheco diante de tudo isso, né? E pensando que ele, durante muito tempo, deixou fermentar isso, deixou fermentar, se multiplicar, né? Criar filhotes, né?
dessas questões em que a Constituição não está sendo respeitada por pessoas que juraram manter, cumprir e defender a Constituição. Essas pessoas são mais responsáveis ainda perante o que está acontecendo que o silêncio da mídia, o silêncio da OAB. Né? Todos somos responsáveis, na verdade, porque nós somos a origem do poder, né? E uma Constituição existe para conter excessos de um poder ou de outro, para ter os freios e contrapesos. Né? Somos todos responsáveis, mas em especial são responsáveis aqueles que juraram, quando assumiram seus cargos, na Câmara, no Senado, na Presidência da República, no Tribunal, né? Cumprir, manter e defender a Constituição. Olha, quero registrar aqui que 101 mil telas estão exibindo o programa neste momento. Agradeço muito a sua companhia, além de rádios e web rádios, parceiras que também transmitem o nosso programa. Hoje estamos diretamente aqui de Cuiabá, transmitindo o programa na TV Capital. Alô, Criciúma, a partir da semana que vem estaremos no canal 20, CNV TV, também transmitindo o nosso programa para Criciúma e também para as localidades ali, Morro da Fumaça, Cacoal do Sul, Içara e Araraguá. Então estamos expandindo aqui a nossa transmissão, graças a você que todos os dias nos prestigia com a sua companhia, com a sua audiência. Nós vamos seguir falando do caso do Mauro Cid. Antes quero aproveitar rapidamente essa audiência gloriosa aqui para convidar você a participar do nosso programa. É só mandar um vídeo de até 30 segundinhos na horizontal, mande sua mensagem, o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha. O número do WhatsApp é o 11 99-201 2487. Estamos aqui aguardando o seu contato. Bom, e neste momento agora são 18 horas 30 minutos, horário de Brasília, 17 horas 30 minutos, horário local aqui de Cuiabá, perdão. E depois de prestar depoimento no início da tarde desta sexta-feira, Mauro Cid foi levado ao Instituto Médico Legal de Brasília, onde passou por exames. E nós vamos agora, então, à capital federal para conversar com o repórter Christian Costa, que traz novos detalhes da prisão de Mauro Cid. Boa noite, Cris, o que você conta pra gente? Oi, Paula, boa noite a todos aí no estúdio. Paula, o dia é bastante movimentado aqui no Supremo Tribunal Federal. E menos de 24 horas depois da revelação desses áudios, o Supremo o ministro Alexandre de Moraes marcou uma audiência com o tenente Mauro Cid aqui na sede do Supremo, marcada para as 13 horas, com um juiz auxiliar do gabinete dele, no caso o ministro. A informação inicial é que esse depoimento havia durado mais ou menos 30 minutos. No entanto, o Mauro Cid ficou aqui no Supremo 1h30, Paula. E nesse período, logo depois de terminar a oitiva com esse juiz auxiliar, ele recebeu então ali a notícia de que seria preso. E ao receber essa informação, ele passou mal, teve ali um desmaio, precisou ser atendido por 2 socorristas aqui do Supremo. E como você bem disse, ele foi encaminhado então ao Instituto Médico Legal. Paula, nesse ínterim, a Polícia Federal cumpriu também um mandado de busca e apreensão e um endereço do Cid aqui em Brasília, na casa do Cid, e conforme a CNN, levaram um celular da mulher do tenente coronel. Bastante movimentação hoje, os jornalistas estavam em polvorosa aqui no estacionamento do Supremo, por onde o Mauro Cid chegou e também saiu visivelmente irritado, não quis conversar com a imprensa, e está agora já no local onde ele vai cumprir a determinação da prisão, que é em um batalhão do Exército aqui em Brasília, visto que ele é militar. Paula. Christian Costa, direto de Brasília, obrigada pelas informações. Cris, qualquer atualização, por favor, dá um alô para entrar novamente aqui conosco. Obrigada, bom trabalho para você. Obrigado, boa noite a todos. Bom, Adalberto Piotto, uma informação também agora que acaba de chegar, que a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na casa de Mauro Cid. O Christian até adiantou que apreenderam um celular da mulher de Mauro Cid, né? Então, hoje também teve essa busca e apreensão aí na casa do tenente-coronel, que foi preso na tarde de hoje aí por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é o que a mulher
do Mauro Cid tem a ver com o processo inteiro? Qual é o argumento que justifica a apreensão de um item pessoal particular dela, que é o aparelho celular? Levando-se em conta que Mauro Cid já tinha permanecido preso, com a legalidade extremamente questionada, aliás, ilegal, depois foi solto com tornozeleira e agora voltou a ser preso depois da revelação desses áudios. Mas eu vou voltar só um ponto anterior, Paulo, me permita, em que o advogado dele, o César Bittencourt, diz o seguinte, que a defesa disse que, ainda que os áudios não comprometem a lisura, seriedade e correção dos termos de sua colaboração premiada firmada perante a autoridade policial. Mas o que foi dito, de fato? Porque nós temos algo que está sigiloso e temos agora essa parte que foi divulgada, são partes editadas, da percepção pessoal do Mauro Cid durante o depoimento. Então, o que ele disse que, obviamente, tem a lisura? Porque isso aí precisa ser mostrado, só levantando o sigilo que nós vamos entender. E quando o advogado vai lá e garante isso, ele acompanhou o depoimento, e se acompanhou o depoimento, ele sabe de fato o que aconteceu. Então, como fez menção aqui o Alexandre, eu tenho agora, neste momento, uma gravação, pelo que se entende, clandestina. Até outro dia, o Supremo entendia que isso não era prova. Mas precisa saber se é definitivo isso ou depende de quem. Outro problema, o que tira toda a previsibilidade jurídica, a segurança jurídica do país, aliás, implementa um pouco mais de insegurança jurídica. Aí vamos lá ao comandante da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, que ele teria dito isso à CNN, você nos trouxe aqui, que as declarações foram vistas com gravidade, as declarações do Mauro Cid, claro, em que ele faz acusações, sim, muito graves, a forma como foi conduzido o inquérito, como foi conduzida, por exemplo, foram conduzidas as perguntas, né? E que a corporação busca um esclarecimento no Supremo Tribunal Federal. Nenhuma menção, por exemplo, a uma investigação própria da corporação. Pergunta ao delegado que fez o que ele tem a dizer sobre essas acusações, porque, de novo, eu estou dizendo aqui algo que é muito claro, isso salta aos olhos. Eu tenho um órgão de Estado, como a Polícia Federal, que está sendo acusada por um depoente do tamanho do Mauro Cid, que todo o processo inquisitório ali, todo o processo foi feito com constrangimento, com tentativa de apenas chancelar uma narrativa que a polícia já tinha. O Augusto fez menção sobre o AI-5, não perguntaram pelo que o Mauro Cid está nos dizendo aí, nesses cortes, né? Não o que ele sabe, diz alguma coisa que corrobora a nossa versão, ou seja, a narrativa, como ele chamou. Então, acho que essas questões aqui, elas só vão ser dirimidas se a gente tiver um mínimo de institucionalidade no país e de apreço pela publicidade que está garantida na Constituição. Levanta-se o sigilo desse depoimento, todo mundo vai ter acesso, uma CPI na Câmara vai ter, obviamente, material para poder entender o que está acontecendo nesses inquéritos, nesse especificamente, e também importante saber qual vai ser a resposta da polícia, porque se levantar os sigilos e a gente perceber que houve uma conduta ilegal, inapropriada, de pressão sobre o depoente, que não se baseia no devido processo legal, pronto. A Polícia Federal vai ter que dar respostas à sociedade brasileira. E o delegado, eventualmente, se comprovado isso, do que o Cid está falando, o Mauro Cid está dizendo, teremos que fazer, obviamente, uma investigação interna na Polícia Federal e apontar, como se chama isso no serviço público, sindicância, né? Uma sindicância. Nós estamos falando de coisas extremamente graves. E aí vem o delegado da Polícia Federal, olha, vamos lá, as declarações foram vistas com gravidade. Poxa, todo mundo percebeu que é grave. E que a corporação busca um esclarecimento no Supremo Tribunal Federal. Não entendi onde que o delegado da Polícia Federal, que coordena a Polícia Federal, que comanda a Polícia Federal, que é o seu diretor-geral, precisa buscar no Supremo uma resposta para um comportamento que está sendo acusado como inapropriado, no mínimo, por parte de um depoente. A polícia precisa mostrar que está disposta a entender o que o seu delegado fez neste inquérito. A partir daí, a gente, com transparência e publicidade, o Brasil tem meios adequados para julgar o que aconteceu e, sim, punir eventuais culpados. Estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro e seguimos no assunto da prisão de Mauro Cid. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol também reagiu aos áudios do tenente-coronel.
Ele chamou a prisão de ilegal e disse que uma prisão como a de Mauro Cid nunca aconteceu durante a Lava Jato e que a tortura de presos para obter delações não estava na operação, mas sim no STF. A fala do ex-coordenador da Lava Jato se refere a uma acusação feita pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes à operação. Na ocasião, o decano da corte acusou os procuradores e juízes responsáveis pela operação em Curitiba de terem praticado tortura com o poder do Estado. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Ana. Então, Paula, eu vi uma entrevista do Deltan hoje e eu estava lendo outros juristas aqui também. É interessante, né? Como no Brasil de hoje, no Brasil soviético de hoje, as leis elas funcionam para um lado, para o outro lado elas são ignoradas e para um lado novas leis são criadas, são atropeladas, Constituição rasgada. E eu queria trazer um ponto da entrevista do Deltan que eu vi, que ele menciona, primeiro, algo que nós precisamos repetir, vamos ter que repetir, porque é um ponto importantíssimo no que nós vimos hoje. Todos os depoimentos da Lava Jato, absolutamente todos os depoimentos, principalmente daqueles que assinaram delações premiadas ou acordos de leniência, todos foram gravados. Você pode procurar e achar, sempre mostramos aqui, do Marcelo Odebrecht, do pai, do filho, enfim, de todos eles que assinaram delações ou acordos. Onde estão os vídeos dos depoimentos do Mauro Cid? Porque, de acordo com o Deltan Dallagnol, no artigo 4, parágrafo 3 da Lei de Colaborações, ali determina que todo depoimento de delator tem que ser gravado, tem que haver publicidade, tem que ter provas do que foi gravado. Lembrando que o depoimento do ex-assessor do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, na Polícia Federal, Felipe Martins, que continua preso depois de ter provado sua inocência, a defesa, os advogados do Felipe Martins, não tiveram acesso à cópia do depoimento. Eles foram proibidos de ter a cópia do depoimento. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. E aí, outro ponto que o Deltan trouxe numa entrevista hoje é que uma prisão sem acusação formal a pessoa não pode ficar presa mais de 40 dias sem uma acusação formal. Mauro Cid ficou preso 5 meses e até hoje não existe uma acusação formal. Ou seja, a prisão de hoje também é ilegal, porque não há uma acusação formal. Não há a participação do Ministério Público. Então, Paula, a última pergunta que fica é: o Cid não tem foro privilegiado, porque esse vai e volta da maneira que Alexandre de Moraes quer. Alexandre de Moraes hoje parece que engoliu o Supremo Tribunal Federal. 11 ministros e parece que só um que manda, desmanda e reescreve a Constituição como ele bem entende. O Brasil não vai sobreviver a isso. Augusto, antes de te ouvir, vou só pedir aqui para nossa audiência deixar um like, um joinha aqui no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. É importante para a gente também, para a plataforma entender que você gosta do nosso conteúdo e para que ela possa também oferecer outros conteúdos, programas aqui da casa da Revista Oeste. Então não esqueça de dar aquele apoio, joinha, se você está gostando, curtindo aqui o nosso programa, mais de 100 mil telas nesse momento, acompanhando esse tema, Augusto. E trazer 2 pontos que já foram falados aqui para os nossos comentaristas em relação a esses áudios que foram vazados. Né? Até o Alexandre levantou a legalidade desses áudios, quem gravou
quem vazou e a quem interessa esse vazamento, isso é um ponto. E a outra questão em relação ao conteúdo desses áudios, né, Augusto, é uma acusação muito séria em relação à Polícia Federal, que Mauro Cid faz, dizendo que a Polícia Federal já tinha uma narrativa pronta e que, de alguma forma, ele foi pressionado ali a dizer ou não dizer algumas coisas relacionadas à delação dele, né? Trago aqui até uma aspa, quando ele diz o seguinte, enquanto ele falava, os policiais, mas a sua colaboração está muito boa. Vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina. Só essa brincadeira são 30 anos para você, fecha aspas, segundo aí áudio de Mauro Cid. É isso aí que tem que ser esclarecido e vamos lá. Há 5 anos, pouco mais de 5 anos, foi aberto o hoje chamado Inquérito do Fim do Mundo, para, aspas, preservar a imagem de uma instituição essencial à democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. O povo brasileiro concorda com isso. Passados 5 anos, o povo brasileiro, segundo todas as pesquisas, segundo a manifestação muito pedagógica que houve na Paulista recentemente, o povo brasileiro está entre insatisfeito e indignado com o que está fazendo com o Supremo ministro Alexandre de Moraes. Até agora, sob o silêncio ou com a cumplicidade dos demais ministros do Supremo. É dever do decano Gilmar Mendes e do presidente, atual presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, é dever dos dois defender o Supremo da desmoralização. É uma instituição indispensável ao regime democrático. E o que está fazendo, como se fosse dono da instituição, o ministro Alexandre de Moraes tem que ser contido imediatamente sob pena de o Supremo se desmoralizar por muito tempo. E os democratas como nós não queremos isso. Não queremos. Então é o seguinte, Gilmar Mendes disse que foi pressionado. O Emílio Odebrecht, como conta no livro dele, o Emílio Odebrecht não ficou preso nem um dia. Aliás, o Deltan também lembrou que a maior parte dos acordos de delação premiada foram feitos com o delator em liberdade. Em liberdade. Então, foi anulado pelo ministro Toffoli o acordo de leniência feito pela Lava Jato, anuladas as provas obtidas nas investigações em torno da Odebrecht por causa da anulação do acordo de leniência. Espera aí. E essa pressão que o Cid sofreu? Isso é que é tortura. E aí o acordo continuou valendo. Eles já avisaram, não. A delação continuou valendo. Espera aí. Informação, entre aspas, obtida sob tortura, agora vale. O Gilmar Mendes deve, valendo-se dos mesmos argumentos que ele usou equivocadamente no caso do Emílio Odebrecht, deve agora fazer justiça com o Cid, com o Mauro Cid. Mas o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, conhece direito e, como advogado, soube defender muito bem o cumprimento das leis em defesa de clientes ali que eram bola dividida, para dizer o mínimo. Ele tem de mostrar que é ele quem preside o Supremo. O Supremo não pode ter 2 presidentes. Eu falei do decano, porque o decano, por ser o mais antigo na corte, o que há mais anos está lá, ele costuma se manifestar pela instituição quando se deve falar fora dos autos. O presidente tem de defender a instituição. O Luiz Roberto Barroso pode se tornar conhecido como o presidente do STF no momento em que a corte perdeu o respeito, que ainda há vestígios desse respeito, pode perder todo o respeito por parte do povo brasileiro, que é quem interessa. O presidente do Senado é covarde?
O povo atropela e mostra que ele não representa ninguém. O presidente da Câmara se omite, os deputados falem por ele, e os senadores que falem. Também o que o Rodrigo Pacheco não fala por interesses aí inconfessáveis e por covardia, pouco importa. Não fala o que deve falar. O Gilmar Mendes também dizia que tinha um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Eu pergunto, que espécie de prisão é essa que não tem fim nem justificativa? Eu conheço a prisão provisória. Não cabe. Não é disso que se trata. Prisão preventiva. Não é disso. Que nova forma de prisão é essa que garante a prisão por tempo indeterminado ou determinado pelos humores ou pela cabeça de um juiz que é apenas um ministro? O Alexandre de Moraes não pode falar pelos outros. O povo brasileiro não quer que isso continue acontecendo. Como lembrou o Gus, o Alexandre de Moraes não tem outra saída. Não quer anistia, não quer isso? Tá bom, vai continuar avançando. Os ministros, os demais ministros têm de decidir se continuam ao lado dele na trilha do penhasco ou se salvam a eles próprios e a instituição da desmoralização completa. Bom, e a oposição também se manifestou sobre os áudios vazados de Mauro Cid pela revista Veja. Para o senador Rogério Marinho, as gravações desmoralizam a narrativa da justiça. O deputado Gustavo Gayer disse que as declarações de Cid, abre aspas, destroem todas as alegações feitas por Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal e a imprensa, fecha aspas. Segundo o deputado, Cid tem sofrido tortura psicológica para mentir e acusa Bolsonaro de alguma coisa que possa prender o ex-presidente. O senador Eduardo Girão disse que não cabe ao STF investigar a si próprio e que o depoimento de Mauro Cid é gravíssimo e se torna mais crível devido à espontaneidade e por ter sido gravado enquanto o militar estava solto. O deputado Nicolas Ferreira também contestou se a prisão de Cid não seria uma confirmação da veracidade do conteúdo dos áudios vazados pela revista Veja. Piotto, a gente trouxe a repercussão aí da prisão de Mauro Cid hoje, né? Lembrando que ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes porque, segundo, então, o ministro, ele teria obstruído a justiça e também descumprido as medidas cautelares, que até agora não sabemos, não temos essa informação concreta de quais medidas teriam sido descumpridas aí por Mauro Cid. O fato é que ele está novamente preso preventivamente e há também, Piotto, a Suprema Corte agora se debruça sobre a possibilidade de anular todo o acordo de delação, de colaboração premiada que foi firmado ainda no ano passado com a defesa de Mauro Cid. Isso está na mesa ainda. Paulo Augusto fez menção aí ao papel do Supremo e ao papel dos outros ministros em preservarem a instituição que é vital para a democracia brasileira. Ela está prevista na Constituição do país e nós defendemos a Constituição aqui com imensa frequência e continuaremos a fazê-lo. Mas é dentro do Supremo que tem a solução para um monte de coisas que está acontecendo neste momento. Recentemente, tempos atrás, o ministro Edson Fachin se deparou com habeas corpus, obviamente da defesa, que estava reclamando de uma decisão em que um juiz, na alegação da defesa, um juiz teria, digamos, se imiscuído demais no processo ali de inquirição do depoente ou do réu. Aí disse o ministro Edson Luiz Fachin, né, o ministro Fachin, o juiz, ao iniciar e questionar detalhadamente a testemunha de acusação, além de subverter a norma processual do artigo 212 do Código de Processo Penal, violando a diretiva legal, exerceu papel que não lhe cabia na dinâmica instrutora da ação penal. Ou seja, no fim, o que o ministro está dizendo é simplesmente o seguinte: a base do sistema acusatório diz respeito à observância da garantia constitucional do devido processo legal e a separação das funções de acusar e julgar, cabendo uma ao Ministério Público e a outra ao magistrado. Há quanto tempo a gente está dizendo aqui que o Ministério Público não participa como deveria? Aliás, o próprio Ministério Público, recentemente, já reclamou
da posição menor que ele tem tido por decisão de ministros do Supremo, notadamente em vários desses inquéritos, até porque a presidência é dele, do ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro do Supremo está dizendo que o juiz não pode ir muito além no processo. O que nós estamos vendo agora? Ou seja, o Supremo tem remédio para o veneno, tem o antídoto para o veneno que nós estamos vendo agora em todo o sistema acusatório brasileiro, no Poder Judiciário e, sobretudo, da principal corte, da corte máxima do país. Nós não estamos procurando algo que não existe dentro das fronteiras do país. Não, existe aqui. Aliás, não é que existe na Praça dos Três Poderes. Não, existe na Constituição, que é ampla, mas mais que isso, existe dentro do cercadinho do Supremo Tribunal Federal. Mas isso tudo passa ao largo. Daí eu me junto aqui ao Augusto, o que tem a dizer os outros 10 ministros do Supremo, notadamente o ministro Gilmar Mendes, por seu decano, e também o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Eu posso lhes dizer que, apesar de críticas que fazemos pontualmente, isso é da democracia, toda vez que eu converso com juristas para entender um pouco mais o que se passa nesse país, nenhum deles diz que, por exemplo, Luiz Roberto Barroso ou Gilmar Mendes não conhecem o direito. Aliás, elogiam o conhecimento que têm do direito. Discordam do como estão interpretando o direito neste momento. Ou seja, temos um momento, para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, de uma aplicação da Constituição casuística. Estamos tendo um momento da aplicação da lei casuística. E casuísmo não é democracia. Casuísmo não é o que está previsto. A Constituição não cita essa palavra casuísmo. Até porque a Constituição Alexandre Garcia está conosco hoje e faz com muita propriedade a defesa da Constituição, é para ser o porto seguro de tudo o que acontece no país. Se tem afrontas à Constituição por quem deveria guardá-la, para usar a expressão que é devota ao Supremo Tribunal Federal, como fazer? Mas a parte que me deixa um pouco, não diria otimista, porque o momento é difícil ter otimismo, mas a parte realista que me traz é que não precisamos buscar nada além no além, muito menos fora das fronteiras brasileiras, porque existe aqui, eu li agora uma decisão do ministro Luiz Fachin que deu, inclusive, razão à defesa ao anular uma decisão de um juiz lá atrás, porque percebeu que o juiz foi muito além do papel dele. Neste momento, o que pensa o ministro Fachin acerca da forma como conduz esses inquéritos, especialmente esse de hoje, o ministro Alexandre de Moraes? Ou qualquer um desses outros inquéritos que não acabam nunca? O que pensa, por exemplo, Gilmar Mendes, como nós citamos aqui, a Ana fez menção, mais uma vez, sobre o que ele pensava da Lava Jato? E parece que não cabe a crítica que fez, porque as evidências todas com depoimentos gravados, a delação premiada assinada com muita gente não pressionada porque nem presa estava, ou seja, tudo está sendo claro ali, você pode ver o que aconteceu, de que forma o juiz, o procurador, ou seja lá quem for, o investigador fez a pergunta, que forma foi respondida, bom, tudo bem, você pode discordar da sentença, mas está muito claro, todo mundo pode ter acesso a isso. E agora, sobre sigilo? A questão, para mim, vital precisa se levantar o sigilo de tudo isso. Não só por uma determinação constitucional, que, convenhamos, já bastaria. Meu Deus, se começarmos a não seguir a Constituição, aí acaba tudo, e é o que está acontecendo. Mas porque isso elucida tudo que nós estamos vendo. Até o tamanho dessas frases escolhidas, editadas aí do Mauro Cid, em que contexto elas foram, porque lá vai estar tudo lá. Aí eu não preciso nem saber como foi feita essa gravação. Basta ter acesso, se é que gravaram, se é que não perderam a gravação, se é que existe gravação desses depoimentos do Mauro Cid. Daí a gente começa a ter a devida transparência e publicidade de atos da administração pública, porque o público exige isso. O público se acostumou a isso. E a ele foi dado esse direito pela Constituição de 1988. Que os ministros do Supremo guardem a Constituição e façam que ela seja cumprida, seja por quem for. Assim como, os presidentes das duas casas do Congresso, a única alternativa que os senhores não podem aceitar é a ausência, a omissão. Neste momento, o Congresso precisa falar e falar pelos seus dois líderes, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não dá mais para se esconder, sabe-se lá por qual razão, em qualquer lugar.
Alexandre, falando em Congresso, aqui pegando o gancho, uma informação que chega agora para a gente, que senadores aí da oposição já falam na criação, na possibilidade de instalação de uma CPI para investigar aí as acusações de crime nessas apurações do STF sob o comando da Polícia Federal. Quero ouvi-lo nesse sentido. E também, Alexandre, está na mesa essa possibilidade de anulação do acordo de delação premiada de Mauro Cid. Se isso acontecer, Mauro Cid, que agora está preso, pode ficar indefinidamente aí preso, sabe-se lá por quanto tempo, se essa delação premiada for mesmo anulada. Como é que você vê aí o desdobramento desse caso daqui para frente, Alexandre? Bom, aí seria prisão, não é preventiva, não é prisão, como é mesmo o nome? Vai ser prisão arbitrária, só isso, se ficar indefinidamente preso. É necessário, sim, que o Congresso Nacional foi feito, né, não apenas para fazer leis, mas para fiscalizar os outros poderes. E se não fiscaliza esses desvios de outro poder, né, falta de freios de outro poder, então... Agora, continuando o que disse o Augusto sobre o prestígio do Supremo, o decano vem muito a Lisboa. Eu imagino que se ele usar um carro por aplicativo, um Uber, ou se usar táxi, e ele arriscar perguntar sobre a justiça no Brasil, ele vai ter surpresa, vai saber que se espalhou muito, principalmente depois do que fizeram com o Sérgio Tavares, com o jornalista que ficou retido no aeroporto de Guarulhos. Espalhou-se por aqui, né? Assim como espalhou-se lá em Washington, com a ida de parlamentares brasileiros para lá para contar para os republicanos o que está acontecendo no Brasil, né? Outra coisa também que é preciso lembrar que existe uma justiça militar que não está existindo. A justiça militar tem tradição. Eu lembro, Augusto lembra também, o quanto a justiça militar liberou gente no tempo do governo militar. Liberou, fechou inquérito, né? Mandou a pessoa para casa, se destacou, e agora está calada, né? Sobre Mauro Cid, não diz absolutamente nada, está omissa. Bom, ainda voltando ao depoimento, só para lembrar daquela piada do marido que flagrou uma traição no sofá da casa. Ele resolveu vendendo o sofá. Então, essa história de transferir para o Supremo o desabafo do Mauro Cid, em vez de pedir para... Olha, eu quero saber a transcrição do depoimento para ver se é isso mesmo, das perguntas que foram feitas. Deixa eu dar uma olhada, se estão forçando a barra, né? Acho que seria, em primeiro lugar, eu vou olhar para dentro da instituição para depois reclamar. Porque Mauro Cid não é nenhum criminoso contumaz que costuma dizer que a confissão foi obtida sob tortura, eu apanhei e tal. Esse é o criminoso contumaz que usa muito essa resposta. Não é o caso de Mauro Cid, que é uma pessoa muito, muito bem formada, né? E que deve ter desabafado numa ligação para alguma pessoa íntima, né? Talvez por isso tenham feito busca e apreensão na casa dele, né? Deve ter desesperado a mulher dele, né? Para levar o celular da mulher dele, para saber das conversas da mulher dele e saber se ele fez essa ligação com o celular da mulher dele para alguém com o qual ele estaria proibido de se comunicar. Eu sei que entre as medidas cautelares está proibido se comunicar com o jornalista, né? Agora, nessa conversa toda aparecer obstrução à justiça, não entendi, né? É preciso demonstrar. Assim era demonstrando, né? É preciso demonstrar, não basta falar. E, enfim, a gente está querendo saber, está querendo transparência. Uma transparência resolve tudo. É só mostrar todas as gravações, desde que ele começou a depor. Mostra tudo.
É tão simples a transparência. Transparência sobre apuração de voto, não teria nenhuma discussão a respeito, nenhuma dúvida. Né? É tão melhor. Tem um comprovante do voto, também ninguém ia reclamar. Tem comprovante, tudo bem, agora vamos contar o comprovante. É tão fácil. Por que se foge da transparência? Por que se quer esconder alguma coisa? A justiça, o sigilo, em geral, é quando há questões familiares. Né? Questão entre marido, mulher e filho e tal, para não expor uma família. Aí está valendo sigilo. Mas num caso desse, é um caso de crime contra o Estado brasileiro. Então tem que ser transparente. A origem do poder que deu origem ao Estado brasileiro, que é a nação, que precisa saber, sem a menor dúvida. E precisamos ter notícia da Justiça Militar, que parece que fechou. É isso. Bom, Ana, e STF é tema do artigo de J.R. Guzzo, dessa edição da Oeste. Pedi para você ler um trecho aqui para a gente. Mais um artigo sobre o STF, né? É o dia da marmota. Impressionante. E para variar, mestre Guzzo acertou mais uma vez na mosca. Abro aspas, então, para J.R. Guzzo, na edição de hoje, que você encontra no site da Revista Oeste. O STF não precisou botar tanque na rua para anular todas as leis em vigor no país, da Constituição ao Código Penal, ou qualquer outro código, e, com isso, safar-se dos seus dois pesadelos, a possibilidade da cadeia por corrupção e a realidade de Bolsonaro. Foi descobrindo, logo depois da primeira decisão que tomou em defesa da própria sobrevivência, que ninguém realmente reagiu. Daí experimentou uma segunda, depois uma terceira, e continuou a ver calados os que tinham o poder legal de acabar com isso. É claro que não pararam mais até hoje. Inventou-se uma lei que anula todas as outras. Decisão da justiça não se discute, se cumpre. E a partir daí, os 200 milhões de brasileiros passaram a viver numa sociedade desprovida de justiça, de ordem legal e de regras que valem para todos. A lei é aquilo que o STF decide quando faz maioria. Pode ser o contrário amanhã e uma terceira coisa no dia seguinte. O sertão virou mar, o mar virou sertão. Obrigada, Ana. Lembrando que para ler esse artigo na íntegra é preciso ser assinante da Revista Oeste. Neste mês de março, nós completamos 4 anos de existência e nesse mês de aniversário, nós lançamos então um plano especial de assinatura por 10 anos. Você que já é nosso assinante pode fazer a migração para esse plano de 10 anos e você que acompanha o Oeste Sem Filtro todos os dias,